mundo, onde não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas e do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino, e esse reino é nosso. Quando eu morrer, quero samba e batuque. Não quero que se preocupem se alguém vier falar. E se falar, não conhece essa magia. Se existe eternidade, a música vive lá. Gente, estamos prontos para começar. Episódio número 6, tema é a morte. Quem vai puxar? La muerte. Sempre quem pergunta. Tô falando que esse convidado senta na janelinha e já quer dirigir o ônibus agora, aí, ó. A hora que eu sentei lá ali para começar a conversar com vocês, eu peguei as cartas da morte, né? Eu lembro que eu tinha comentado que eu ia olhar as cartas da morte do tarô. Legal. E assim, eu tenho uma experiência com a morte, né? E eu acho que a morte é muito viva na minha vida. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar, as cartas da morte do tarô, elas têm uma coisa de vida mesmo, né? Porque ela não fala de morte de corpo propriamente dita. Mas uma coisa que é interessante é que no tarô egípcio, a carta da morte, ela chama imortalidade. E eu acho que a morte, ela tem um quê de trazer imortalidade para as pessoas. É o póstumo, né? As memórias póstumas. É a hora que a pessoa ela é eternizada, que é depois que ela morre. Fiquei pensando, é engraçado que a gente ia gravar sobre isso e essa semana eu tive vários diálogos sobre a morte. Quero enfatizar essa questão porque é a minha opinião, a maneira que eu me posiciono frente à morte, mas eu tenho um perfil muito prático e racional dessas coisas. Então, eu sei que às vezes pode parecer muito frio para as outras pessoas a forma como eu lido, mas ela em nenhum momento ela é sem emoção, sem sentimento. Ela só é um pouco mais racional, porque eu trabalho com atendimentos paliativos. Então, os meus pacientes, eu nunca sei se eu vou encontrar eles no próximo atendimento. Então, todo atendimento, para mim, é o último, como já foram muitas e muitas vezes. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu passei a ser mais humana em relação à morte, só que menos sentimental, não sensível, mas menos sentimental em relação à morte. E aí, essa semana eu estava conversando mais uma vez em terapia, né, falando da morte, tudo, porque eu tinha falado que a gente ia falar do podcast, né, de morte. E aí a psicóloga perguntou para mim assim, você tem muitos pacientes que estão à beira da morte? A hora que eu comecei a refletir, eu não sei se a minha reflexão ela é muito profunda, ela é muito rasa ou ela é diferenciada. Porque assim, quando eu penso que os meus pacientes estão à beira da morte, eu me levanto uma questão. Quem não está à beira da morte? Porque se a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está à beira da morte. Então, eu tenho os meus pacientes que eu vou atender e eu não sei se é a última vez que eu vou atendê-los por conta da condição deles, mas pode ser a última vez que eu vou atendê-los porque eu posso morrer. Só pelo simples fato de eu estar aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho refletido muito, eu reflito justamente porque eu tenho muitos pacientes como eu lido com a questão da doença neurodegenerativa, aqueles que ainda estão lúcidos, estão orientados, que falam, porque eu sei que eu vou morrer, assim, assim, mas assim, todo mundo vai morrer, né? Não é ele que vai morrer porque ele tem uma doença neurodegenerativa, somos nós. Então, é isso que tirou o sentimentalismo da morte para mim. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe mais humanidade, porque eu entendi o quanto que a gente precisa ser mais compassivo com as pessoas, independente de qualquer coisa, porque aquele momento pode ser o último. Então, assim, eu doar o que eu tenho para doar naquele momento, eu fazer o que eu tenho que fazer naquele momento. É por isso que ontem eu falei a questão, né? O que eu tenho que fazer, independente de reconhecimento ou não, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de fazer de novo. Eu faço muito essas reflexões. E aí, essa semana, uma esposa de um paciente veio e falou para mim assim, falando do marido, porque ele tem Parkinson, mas ainda está lúcido, mas ele está com muitas dificuldades. E ela falou para mim assim, olha, filha, você vê que dificuldade, né?
Ele lutou, 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 e para quê? Para chegar no final e ficar assim. Mas vamos pensar, a gente luta, luta, luta mesmo para morrer, porque é o que vai acontecer, né? Eu, infelizmente ou felizmente, eu não sei, é assim que eu tenho enxergado. E muitas vezes eu acho que existe um egoísmo em cima da morte. A gente vê que existe um sofrimento, que a pessoa está sofrendo, a pessoa está ali, mas ninguém quer desapegar, não quer que morre. E eu penso que aquilo é um egoísmo, porque aquela pessoa que não está, que está querendo que aquela outra pessoa viva, mesmo em meio àquele sofrimento, ela não está pensando no outro, ela está pensando em si, está pensando na sua dor. Mas isso é a forma que eu enxergo. Sabe, Keila, às vezes eu acho que não está nem pensando na sua dor. Às vezes tem medo de simplesmente deixar aí como se fosse assim, porque a gente acredita conscientemente, mas inconscientemente, a gente não acredita que a morte, ela é bonita por si, ela faz parte da história. Às vezes a gente não quer que o outro vá, mas não é nem tanto pelo sofrimento, porque vamos pensar assim, às vezes a pessoa ela já está num estado de dependência, ela está dando tanto trabalho para a gente, mesmo assim a gente não deixa ir. Então, nem sempre é não respeitando a dor do outro, às vezes a gente está nem respeitando nem a própria dor nossa. Olha, Keila, vamos deixar claro para as pessoas que ouvirem que quando você falou da nossa conversa, essa conversa está registrada. Estávamos gravando o podcast número 5. Quem quiser ouvir, tá? Vai lá e ouve. Eu vou me pronunciar porque eu não consigo tirar as minhas reflexões das suas e acho surpreendente que seja um ponto de vista, que as sensações e as questões que eu trago sejam tão diferentes das suas, sendo tão próximo de tudo que você falou e acreditando tanto em tudo que você falou. De fato, para mim a morte sempre foi uma questão muito difícil de digerir. Desde criança, desde quando eu descobri que todos iam morrer, que isso ficou claro, e a gente verbaliza isso o tempo inteiro como se fosse um mantra. E desde aquela época, quando eu pensava assim, todo mundo vai morrer, eu já pensava na dor que eu ia sentir quando meus pais morressem. E aí, desde aquela época, eu já tenho uma dificuldade de digerir a morte, mesmo sabendo, mesmo que todo mundo falando vai demorar, eu era criança, né? Todo mundo falando vai demorar e coisa assim, ainda assim, eu sofria demais com a dor que eu ia sentir, que é o que você falou, né? A dor que a Val falou. A dor que eu ia sentir, que eu sentiria, então eu estava me penalizando pela dor que eu sentiria. Ou que você falou do egoísmo da própria dor. A morte, eu acho que foi eu quem sugeriu o tema, justamente por conta da dificuldade que eu tenho de digerir a morte. Hoje ela já não está mais ligada, para mim, a essa dor que eu sentiria. Hoje eu consegui me desapegar. Eu precisei fazer esse exercício de desapego porque eu tenho um filho e eu penso que isso me ronda e ronda ele também. Eu sei que a vida pode levar ele por um caminho que ele vai embora antes de mim. E eu tive que fazer um exercício muito profundo para me preparar para essa possibilidade e conseguir libertá-lo. E conseguir deixar que ele viva a vida dele. Não podar demais e não cercear demais a vivência dele. Com uma superproteção, por exemplo, né? Eu mesmo estive à beira da morte, acredito por umas 2 vezes, por atos inconsequentes da juventude. Mas tirando isso, eu nunca tive essa situação. A minha questão acaba sendo bem outra. A minha dificuldade de digerir a morte foi que nós sempre tivemos a morte próxima. Desde criança temos parentes e pessoas que se vão. Mas sempre teve um distanciamento das pessoas, nunca foi uma amizade tão forte. Já aos 38 anos, eu acredito, eu trabalhei numa empresa por muito tempo e lá eu tinha um cliente que vinha todos os dias na empresa. O trabalho dele dependia do trabalho que a gente executava nessa empresa e eu era a pessoa com quem ele necessariamente tinha a obrigação de falar todos os dias. A gente acaba criando amizade, ele trazia muita coisa da vida dele. Com o passar dos anos, ele foi mudando. De repente, ele surgiu muito abatido, que ele tinha descoberto que ele tinha uma doença terminal. E, por fim, dali em diante, ele durou 2 meses. E aí foi a primeira vez que eu tive a morte tão próxima, que eu tive essa sensação da morte tão perto de mim. A empresa dele não parou. Essa foi outra questão muito forte para mim. Ele faleceu num dia e a empresa dele continuou trabalhando, a empresa dele continuou existindo. Ele era o dono da empresa e ele não fez falta para a própria empresa. Olha o quanto que nós somos substituíveis. Enfim, isso tudo me trouxe muita questão,
Meu filho, na época, já tinha nascido, foi ele que me ajudou a segurar as pontas, foi a existência dele me ajudou a segurar as pontas, porque eu não me senti deprimido, nada disso, mas eu comecei a questionar para que serve esse meu empenho, essa minha dedicação, para que serve esse meu exagero, porque eu entrava na empresa, eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, e nem hora para entrar não tinha, porque eu chegava antes de todo mundo e a maioria dos dias antes dos donos. E eu iniciava meu trabalho com uma dedicação ferrada. E isso minou muito a minha atitude, a minha atividade, isso minou muito. Se não fosse a presença do meu filho, provavelmente eu teria deixado muitas das minhas virtudes de lado para vivenciar aquele momento que eu tinha de questões. E essas questões eu trago até hoje. A partir daquele dia, na minha mente, ecoa a frase: para que isso? Você vai morrer. Para que isso? Não se esquece que você vai morrer. Vocês que convivem comigo sabem que eu sou dado a saber muitas coisas e fazer 1 milhão de coisas diferentes. Tudo é um parque de diversões na minha vida. Eu sou como é que a minha professora falava que eu era? Multidisciplinar? Multidisciplinar. Aí essa semana que a gente está trazendo esses assuntos à tona, eu tive pensando, olha o tanto de coisa que eu sei e o tanto que eu gostaria de passar tudo isso pro Nicolas, que é meu filho. E olha o tanto que não dá, o tanto que é impossível passar. Talvez os maiores ensinamentos do meu pai foi ele deixar que eu quebrasse a cara e dar suporte. Esses conhecimentos todos, eu não tenho como passá-los. Eu só tenho como mostrar para ele que é possível que ele faça e simplesmente deixar ele levar os tombos dele. Essa é a minha questão com a morte, é essa questão que eu trago todos os dias. E aí eu tenho que vencer essa questão todos os dias. Mas você sabe, eu vou te falar, você falou assim, pra que se eu vou morrer? Pra que se eu vou morrer? Mas eu tô vivo. A hora que eu morrer, morreu, vai morrer. Mas assim, você tá vivo. E se há uma entrega, vou entregar os pontos porque eu vou morrer mesmo, você já tá morrendo em vida. Então, enquanto a gente está vivo, eu acho que justifica fazer todas essas coisas. É a mesma pergunta dos dois lados, né? Para que eu vou fazer isso se eu vou morrer? Nossa, eu vou fazer isso justamente porque eu vou morrer. Porque eu vou morrer, né? exatamente. Então, a morte, eu acho que ela é o centro da vida. Não tem como falar de vida se a gente não falar de morte. Não tem como morrer se você não estiver vivo. Mas você estava falando, Nilson, eu estava lembrando de quando você descobriu a morte. Eu me lembro disso. E eu, como a própria representação da morte, eu te torturava muito. Porque eu ficava falando para você, a mamãe vai morrer, o papai vai morrer, quando você morrer, e eu lembro que você chorava horrores. Inclusive, existe uma cena que não se apaga da minha cabeça, que muito frequente ela aparece assim, em algumas situações que remetem a esse pensamento, que é uma cena, estava tendo algum churrasco, alguma festinha em casa, eram pessoas fora de casa, você estava sentado no colo do pai, com um saquinho de algum salgadinho, mas era pequeno, sabe, tipo aqueles amendoinzinhos assim, você comendo, eu lembro da sua roupa sentado ali, e você foi para lá porque eu já tinha feito você chorar. Eu falei que você ia morrer, aí você foi chorar, você foi lá no colo do pai. E depois reclama de mim com meu irmão, né? Viu só para que serve o irmão mais velho? Gente, Olha só. No ambiente de irmãos que a gente aprende a ser mal. A gente tem que aprender com alguém, então tem que ser com quem a gente ama. Então, e eu lembro que eu falei que você ia morrer, você começou a chorar e você foi no colo do pai. O pai não ouviu exatamente a sua queixa, porque a pessoa estava conversando com ele. Mas ele te pegou, você sentou, encostou nele e começou a comer seu amendoim, ou seu salgadinho, que eu não sei o que é. Né? Então, eu lembro da sua descoberta da morte. Quando você estava falando, me veio essa cena de novo. Mas eu, talvez compartilhando o que a Keila disse, eu tenho uma visão muito bonita da morte. Não sei se eu estou pronta para falar, olha, eu posso morrer a qualquer momento, até porque eu amo estar aqui nesse plano. Né? Eu não acredito que morte seja o fim, eu acho que a gente começa alguma outra coisa em algum lugar, eu não sei onde, não faço ideia, e nenhuma teoria me assegura completamente. Mas eu não sei se eu gostaria de morrer. Você falou do filho, né? Engraçado que as situações, elas nos fazem mudar de opiniões. Eu sempre imaginava assim, eu não queria morrer
Porque eu sempre pensei isso, eu gosto muito de estar aqui. Quando eu fiquei grávida, né? Eu tenho 2 filhos, e as 2 vezes, mas assim, o primeiro é o que faz a gente acordar para isso. Se eu tivesse que escolher entre a minha vida e a vida de um dos meus filhos, óbvio que eu escolho a vida deles, né? Deixa que eles são mais importantes. Mas quando eles nasceram, não. Eu lembro que eu fui fazer, a gente teve um treinamento e o meu mais novo era pequeno. E a sensação é assim: eu não posso morrer de jeito nenhum. Eu não posso morrer, porque se eu morrer, ninguém mais no mundo vai amar os meus filhos do jeito que eu amei, do jeito que eu amo. Ninguém vai cuidar deles do jeito que eu sei cuidar. É claro que isso é um exagero de mãe, de pai, é um egoísmo, é uma sensação de que nós somos onipotentes, né? Aí hoje, que eu sei que eles já são independentes, eu penso, aí eu volto, se eu tiver que escolher, que eu vá, que eles continuem, porque ele tem muita beleza ainda para eles descobrirem. Então a morte, ela é dinâmica. Ela não é essa coisa estática que as pessoas falam, que as pessoas pensam na minha cabeça. Eu também trabalho com morte todos os dias e em outro sentido. Também já trabalhei na saúde, já perdi muitos pacientes, trabalhei em hospital, mas a morte que eu trabalho hoje são mortes que são mais contempladas, que é a morte da dor, né? Dentro do consultório, quando o paciente volta na sessão seguinte e fala: Val, você não acredita que aconteceu assim, eu me senti tão bem, eu consegui me livrar daquele pensamento, daquele comportamento, daquela obsessão. Então, isso também é uma morte, né? Algo está morrendo, e toda vez, como a carta que a Keila falou, né, a carta da morte, quando algo morre, outra coisa nova vem nesse lugar. Não sei, não vou falar que é outra coisa melhor, mas uma coisa nova. O melhor, eu acho que é a gente que faz ser melhor ou ser pior, né? Dependendo do que a gente entende por melhor e pior. Então, eu não vejo a morte como uma ameaça hoje, mas eu já vi, né? Na infância, medo de perder o pai, medo de perder mãe, isso sim. Mas eu gosto do assunto morte, eu gosto de falar sobre morte. Não sou mórbida, não gosto de filme de terror, né? O João Pedro está participando aqui hoje, ele gosta desses tipos de filme, eu não gosto. Porque a morte, para mim, ela existe, simplesmente ela existe. Bom, provavelmente você já me torturava porque você sentia essa dor, né? Você sabia o efeito da tortura, né? Foi ali que eu me libertei. Você viu? Não, você já começou o seu processo lá, né? E já iniciou o meu também. Se algum dia ela reclamar que eu tô enchendo o saco do meu irmão, agora eu vou lembrar disso, então. Não, João, você não Não, sabe, isso você é não plágio, sabe, não vem. você não sabe da missa metade. Depois a gente conversa, tá? Você Mentira. cria a sua tortura particular. Mas olha, até pegando essa fala do João Pedro, mãe e pai faz muito, mãe faz mais, com a gente de colaborar com medo da morte. E isso, quando eu morrer, não quero que venha chorar, não. Quando a gente pede as coisas, não faz, né? A gente tem uma tortura, assim, de ameaças do tipo: quando eu morrer, você vai sofrer o resto da sua vida. Né? Isso colabora com os medos que a gente tem da morte. Eu acho que a minha parte, eu sou, obviamente, mais novo, então tenho bem menos experiência com isso, né? Eu nunca tive ninguém muito perto de mim que morreu, nem nada, mas quando eu tento pensar nesse assunto, eu vejo ele de uma forma muito mais simples do que vocês veem. Eu nunca tive esse negócio de, quando eu morrer, se eu morrer, como eu vou morrer. Eu nunca pensei nisso na minha vida, pra falar a verdade. Nunca foi um medo, uma preocupação. E eu acho que, eu não sei se é por causa das coisas que eu vejo, das coisas que eu. Até mesmo da minha geração mesmo, que eu acho que é um pouco diferente até. Porque, por exemplo, a morte. Eu vejo morte praticamente todos os dias. Eu ligo a TV hoje, eu vejo. Então, para mim, passa a ser um assunto muito mais natural do que para muita gente é. Mas de uma forma tão natural que às vezes a pessoa até olha para mim e acha estranho até. E esse negócio que ele falou agora se quando envelhece, ele vira meio que uma parte da evolução. De certa forma, sim, no jeito que a gente funciona hoje é.
Mas, claro, para família, para amigos, não. Mas a minha visão nisso aí, a resposta mais direta seria provavelmente sim. Então, agora que vocês começaram a falar, eu vi quão diferente ela é da de vocês, na minha opinião, né? E eu acho que ela vai bem ao contrário de vocês. Ah, eu não sei se vai ao contrário. E também, falando assim de natural, é legal esse parâmetro porque é uma geração que, segundo ele vê de uma forma natural. Mas nós também viemos de uma geração onde a morte era natural. Ela, ao meu ver, ela parou de ser natural e começou a ficar uma coisa massacrada. Por que eu quero falar isso? Por exemplo, nós, a Keila talvez já nem tanto pela idade, o Nilson também já é 5 anos mais novo que eu, mas nós pegamos muita vivência em sítio, né? Porque a gente passava férias no sítio. E era muito comum matar porco, matar galinha, matar vaca. E isso fazia parte da natureza. Isso fazia parte do. Era festa, era Natal, matava uma vaca, matava uma novilha. E a gente participava do matar. Né? Nós nunca matamos junto, mas eu não sei vocês, mas eu tenho lembranças de desossando a vaca, eu tenho uma lembrança, olha isso, gente, coisa mais simbólica, né? Falando de morte, uma vida morta. Eu lembro de uma vez que o nosso tio matou uma novilha e ela estava grávida, então tirou o feto, estava perfeitinho, muito pequenininho, mas claro, né? Ela morreu e ele morreu também. Então, olham cenas assim, que não que aquilo para mim foi banal, ao contrário, eu velei aquele feto por muito tempo, lembro dele até hoje, eu lembro da cena, ela estava dentro da bolsa, o feto estava dentro da bolsa, né, ainda, foi tirado com carinho. Então, essas coisas, eu acho que essa ambivalência, não é ambivalência que eu quero falar, mas essa dicotomia, sabe, de sentimentos que a morte traz. É morte de um lado, é vida do outro. Matou a vaca, mas respeitou aquele feto, não sabia que estava, né, que a vaca estava prenha, não sei, acho que vaca não fala grávida, né? Fala prenha. Enfim, também estou falando aquilo que a gente ouvia naquela época. Então, a morte naquela época, ela também era vista com naturalidade. Hoje é uma tortura, porque hoje, se a gente liga um jornal, fala da pessoa que foi assassinada, da pessoa que se jogou do prédio, do acidente que matou tantas pessoas. Então, hoje a morte ela vem numa enxurrada muito grande, mas em função até da evolução do mundo mesmo, né? Mas também tem isso, quando João Pedro fala que para ele é natural, veja, eu tenho a imagem de que hoje não é mais natural. Para mim, o natural era aquela morte que a gente vivenciava naquela época. Eu acho que ela foi meio que simplificada, virou um negócio simples, ninguém liga mais tanto assim. Corriqueiro Porque, do por dia a dia. exemplo, hã? Corriqueiro do dia a dia. É, hoje você vê tão frequente, teve não sei quantas pessoas mortas, não sei o quê, próxima notícia, tantas pessoas mortas, não sei aonde, próxima notícia. Mas eu acho que E é principalmente numa você época que enxerga agora, assim. hã? Eu acho que você enxerga Não, com sim, sim, essa é a minha visão. naturalidade. E eu acho que eu acostumei com isso. Então, ela para mim passou a ser um negócio muito mais simples e que eu não ligo tanto, porque eu vejo isso a toda hora. Você falando, eu vejo você assim, porque, tipo, eu vejo a notícia que matou tantos e, né, e tô lá comendo meu pão de queijo e bebendo meu café. E aí tem outra pessoa que fala assim, nossa, você viu que morreu tantas pessoas? E às vezes são pessoas da mesma idade, né? Não, então, Então, cada sim, um. mas não, mas é o meu ponto de vista, o jeito que eu Sim. olho, o jeito que eu acho. Mas eu acho até que, não sei se dá pra colocar assim, mas eu acho que vocês pegaram uma época que isso era um pouco mais, tinha até talvez um pouco mais de medo até, que foi período durante ou logo no final o Guerra Fria, que todo mundo tinha medo de muita Ô, coisa. João Pedro, você acha que a gente está com quantos anos? Você tá falando de quando? Ai, final da Guerra Fria foi no começo dos anos 90. Sim, a gente estava vivo, sim, mas a gente era criança.
Não, eu sei, mas vocês vêm dessa criação, dessa geração que pegou isso. Eu lembro o quanto foi forte a Guerra Fria, o quanto que se falou, Os pais de vocês pegaram isso, eles mas sabe o que levaram isso acontece, também. João? A gente estava muito no interior do país e aqui isso não tinha uma representação forte, Ai, sabe? gente, o que foi a Guerra Fria? Eu não sei, eu não lembro. Quando você Nossa. falou Guerra Fria, eu Você lembrei não é de lá. 76, 70? Eu sou de 75. Ah, eu não vou responder isso. Você falou que é 5 anos mais velho que ele, já sei, já, então. Ô, Então, Cacilda. Pelo menos conta ele sabe fazer, tá vendo? Até Porque na demais. conta ele Por é bom. isso que não sente. Né? Fica aí. Mas, ó, você sabe que eu não sei, assim, eu acho que talvez a criação do João Pedro também, justamente por a Val ter essa outra visão, também tenha dado esse espaço para ele ter uma visão mais é suave da verdade, né? morte, É né? verdade, Val. É culpa tua. Ah, meu Deus. Mas Esse sabe o que menino eu penso? insensível das exatas, Insensível, essa coisa aí. mas assim, Insensível. vocês dois, a Val e o Nilson, têm uma experiência que eu não tenho, que é a questão dos filhos, né? Não sei falar. E eu não tenho uma experiência de ter perdido alguém muito querido, a ponto de eu ficar sofrendo demais e ficar me questionando em relação a tudo, assim. Porque pode ser eu mesmo que sou assim. A minha psicóloga perguntou para mim assim, se eu lembrava de algum episódio de morte que eu tenha ficado muito triste. E aí eu falei que eu não me lembrava. Eu lembro das coisas que eu fiquei triste e tal, mas daquela coisa que foi muito marcante. Aí ela levantou a lembrança de quando o meu gato morreu a última. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo comparação de graus, né? Eu estou fazendo uma comparação de vivência, porque eu tive recentemente um gato que morreu e eu fiquei muito triste. E aí a psicóloga falava para mim assim, que naquele dia ela me viu. E assim, a lembrança que eu tenho não é uma lembrança de dor. Então, é a mesma lembrança que eu tenho, por exemplo, da avó. Não é uma lembrança de dor, é uma lembrança com saudade, que eu acho que é diferente, porque eu não fico remoendo a partida, mas eu sinto saudade. Falei assim, eu não sei a hora que eu perder pessoas que eu amo muito, por exemplo, a perda dos meus pais, a perda do meu marido, eu não sei como vai ser. Ela falou para mim, olha, pode ser que você sofra, mas pode ser que esse é o seu jeito. Então, não sabemos se é uma praticidade, Keila, ou se é uma forma bonita de ver a morte. Não sei. Concorda? Uhum, sim. Né? Porque é aquilo que eu falei, eu acho a morte bonita. Talvez vocês falaram que o João é assim por culpa minha, né? Mas talvez nós sejamos assim por culpa dos nossos pais. Porque se a gente for ver, dentro de todos os trancos e barrancos, nós temos um ambiente de muito acolhimento. Né? Os nossos pais são muito acolhedores e sempre foram, apesar dos pesares. Apesar das palavras ríspidas de vez em quando, que é o comum de todas as famílias, mas talvez a gente foi criado num ambiente em que a dor ela não é cultuada por muito tempo. Não sei, talvez isso faça sentido. E veja, se a gente for ver, nós temos mortes mais drásticas na nossa família, né, no nosso sistema familiar. Eu lembro mais, com mais presença da morte dos nossos avós, de todos. Do Eu não lembro. vô, que é o vô materno, vocês eram muito crianças, eu lembro mais. Eu não me lembro. Então, e eu me lembro perfeitamente porque há pouco tempo ele tinha vindo morar aqui em casa. Então, eu lembro de cenas que ficou eu, ele e você, Keila, você era bebê. E a mãe teve que sair, o Nilson devia estar dormindo, alguma coisa, e você começou a chorar, e eu lembro que ele fez um chazinho, e a gente te deu, e você chorava mais ainda, e depois que a gente viu que o chá estava errado, alguma coisa assim, faltou um doce, eu não lembro o que era, né? Mas então, eu tive essa vivência com eles muito mais próximo, coisa que vocês não tiveram. Mas mesmo assim, eu chorei muito a morte de todos, mas não é aquela dor que acompanha exatamente como você está falando, não é uma dor que acompanha, é uma lembrança,
logo que vai, aquela questão onde está, que vira. É tudo um mistério para a gente. Então, talvez essa forma que o João Pedro está expressando seja justamente uma evolução nossa. A gente vê dessa forma que você está falando. E sabe o que eu lembrei? Você já tinha nascido. Aí tudo eu, gente. Tudo na cabeça dela sou eu. Mas você não participou dessa. Apareceu um rato em casa, nós morávamos numa outra cidadezinha. Apareceu um rato e o pai matou. E eu fiquei com muito dó daquele rato. Aí ele jogou no lixo, eu peguei o rato escondido e eu guardei ele. Ai, que beleza, hein? Que alegria! Eu doei aquele rato por muitos dias. E aí eu colocava ele no pé da árvore que ficava na calçada, eu guardava ele, eu colocava algumas pedrinhas em cima, no dia seguinte eu ia lá, eu desenterrava ele. E hoje eu lembro, gente, assim, a hora que eu pegava, ele estava cheio de formiga, tem outros bichos, eu limpava e brincava com ele mais um pouquinho, era como se eu estivesse me despedindo dele. E aí eu tô lembrando que quando nós mudamos lá para Boa Vista, teve uma época que teve muito rato. E quem fez isso foi o João Pedro. Você lembra, filho? Não. Uma homenagem que você fez para o rato, porque o vô matou? Eu lembro que você fala Sim, isso. apareceu um rato e o vô matou, né? O pai estava lá, o pai matou o rato e o João Pedro ficou muito triste. E aí ele pegou uma vasilhinha de manteiga, encheu de terra, pegou 2 palitos de sorvete, porque ele sempre foi desses artesanatos, fez uma cruz e pegou um papelzinho e escreveu: que pena, o rato morreu, né? E colocou nisso. E aí era uma ratazana e estava cheio de filhotinhos. E nós, olha aí, talvez seja mesmo, nós sejamos os culpados, né? Eu e seu pai, a gente pegou todos os outros filhotes e a gente foi soltar em algum lugar, a gente pegou os outros filhotes, a gente pegou acho que mais 2, enquanto o vô exterminava o resto. Mas para você não ver essa morte, a gente foi lá perto do trilho do trem, soltar os ratos, a gente colaborou, né, com a família de ratos em outro lugar. Então, também fizemos isso, também poupamos a morte com medo de como ela... Porque a gente queria que ela fosse mais bonita, entendeu? Talvez sim, talvez seja uma forma que a gente teve de mostrar a morte para vocês. Ó, João, tamo junto, viu? Porque recentemente entrou um rato aqui no estúdio, eu tive que matar, eu prendi ele num cômodo, e aí na hora que eu fui matar ele, assim, eu tava com tanto medo do rato, rapaz, eu fui matar o rato, aí a hora que eu dei a primeira pancada foi tão com dó de bater nele, assim, eu dei uma pancada tão de levinho nele, e já quebrou as costas dele naquela pancadinha que eu dei, cara, ele gritou, cara, eu juro pra você, eu fiquei 1 mês de luto por causa do rato, Eu tenho, cara. eu fico com dó. Hoje não tem mais isso não. Isso foi só quando eu era criança mesmo. É eu. Aí eu descobri contando isso para um amigo meu que é fotógrafo também, não é cinegrafista, estava conversando com ele, aí ele falou, cara, entrou um rato na minha casa, eu fiquei com dó de matar ele, eu peguei um vidro, fui lá e peguei ele na mão e coloquei dentro do vidro e soltei ele. Eu falei, puta, não podia ter feito isso, cara. Nossa, botar a mão nele é a última coisa que eu ia pensar, eu ia matar primeiro. Mas assim, a gente tem muito medo do que nós não conhecemos. Talvez isso ainda tenha a ver com o tema, eu achei que não. Mas esse medo do que nós não conhecemos é um absurdo, cara. Ele simplesmente passou por cima desse medo, a dó de matar o bichinho ultrapassou o medo dele de pegar a doença ou coisa assim. Aí ele falou ainda que o rato mordeu ele. Ele falou, o rato me mordeu. Aí eu fui no pronto-socorro, o cara falou que não tinha nada, que na mordida do rato ele ia só aplicar alguma injeção para alguma vacina, para alguma possível, alguma pequena doença, mas que não era nada de grave. Eu não sei, eu não fui pesquisar, viu, gente? Talvez tenha alguma coisa de grave. Mas aí ele só tomou a injeção. E eu fiquei pensando, isso porque eu tinha luva de raspa, de mexer na serralheria, eu podia ter posto. Mas é o quê? É o medo, serzinho. Que não deixa de ser o medo da morte. É o medo da morte. Aí já é uma coisa, eu não sentiria isso. O que é, João? Eu falei que hoje eu já não sinto mais isso daí. Você tinha falado da história também, dessa pena. Eu não tenho mais, eu não consigo imaginar tendo pena de um rato, por exemplo. No caso, eu já faria isso que ele fez, mataria Você um não rato. fala isso não, porque eu só faltei fazer um ritual de funeral pro gatinho aqui, tá? Eu já fico imaginando
A hora que o Nilson chegou para matar o rato, se fechou no quartinho para matar o rato olhou para ele igual o gato do Shrek, olhando com aquele olhinho. Se você fizer um memorial para um rato hoje, eu vou ficar meio preocupada mesmo, né? Com 20 anos fazendo memorial, que pena o rato morrer. Falta o Enem chegar em casa e tá cremando o rato Eu no só me forno. senti mais aliviado o dia que eu vi aquele vídeo muito engraçado que tem na internet do cara que vai matar e leva um gato junto e prende o rato no banheiro. Vocês já viram isso? Mas o rato é tão grande que o gato entra em desespero. O cara quase se mata com a vassoura, fugindo do rato. Fiquei pensando, ainda bem que eu não cultuei o crescimento daquele bicho lá, porque ia se tornar um monstro. Cada um tem o rato que merece, Nilson. Tem isso também. O seu, não. Mas, olha, sabe, tem duas coisas assim, que eu lembrei aqui. Uma coisa é a Keila falou uma vez, faz muito tempo, Keila, que você falou uma frase que, nossa, ela fez tanto sentido para mim aquela vez. Você falou assim, se eu consigo respeitar um animal, por menor que ele seja, imagina como que eu não vou respeitar um ser humano. Essa frase fez uau! É verdade. Então, eu me permito, sim, respeitar o rato, respeitar. Os meninos veem qualquer coisa e esmaga, e eu não gosto. Outro dia tinha um grilo, eles queriam matar. Para que matar o grilo, gente? Deixa o grilo, ele não faz mal para ninguém. Ah, mas você parece uma barata, você ainda tá do veneno, né? Eu corro atrás do veneno, mas Pega de geralmente eu mato as surpresa. baratas na vassourada. Assim, eu varro ela com muita força, porque ela fica tonta por um dia, mas aquela praga não morre. Eu varro Ela também, só não com o morre, chinelo. não se preocupe. E a outra coisa, quando você falou do medo, porque esse medo que a gente tem de um rato, o medo que a gente tem de uma cobra, o medo que faz a gente tomar uma. Nós até falamos no episódio que a gente falou de histeria coletiva, o medo faz a gente ter reações, né, abruptas ou às vezes inconsequentes. Não deixa de ser o medo da morte, é a morte presente ali também. Quando a gente, para defender um filho, por exemplo, que a gente se enfia em qualquer situação, que a gente cria coragem, faz o que nem acredita que faria, ou na iminência da nossa própria morte, e você toma uma atitude, fica brava, se defende, não sei, alguma coisa assim, ou às vezes até inconsequente, que é o caso da histeria, a gente falou das reações, dos comportamentos obsessivos coletivos, né? Pode ser, mas nada sai do rumo da morte. É justamente o medo de morrer, é o medo da morte que faz a gente ter atitudes, que faz a gente pensar rápido, ou que faz o cérebro dar uma apagada para a gente não sofrer naquele momento. Isso também está relacionado à morte. Eu acho que, resumidamente, eu acho que todos os medos eles devem cair mais ou menos. Porque às vezes a gente fala assim, eu tenho medo de ser assaltado. Às vezes o que está implícito naquele ser assaltado é ser assaltado e sofrer alguma coisa que vai me levar à morte. É o mesmo medo de deixar o chinelo de ponta cabeça, gente? Da mãe morrer, você Não é? a mãe. Então. Medo da morte. Não tem como falar de vida sem falar de morte, né? Eu acho que é o centro da vida, é justamente a morte. E faz muito link com o nosso episódio do suicídio. Às vezes, o que para a gente o suicídio é uma coisa tão gritante é porque para nós a morte tem essa representação. Mas às vezes para quem comete o suicídio não tem. Às vezes para ele não é tão assustador, ou para ele pode até beirar uma coisa prazerosa. É um direito da pessoa sentir diferente. A gente pode considerar isso também. Sem contar as questões muito ligadas ao espiritual, ao religioso, a morte como sendo o dia do juízo final, a morte como sendo a prestação de contas, tudo isso vai trazendo muito medo para a gente. Eu vou falar por mim, mas eu não acredito no céu e no inferno. Eu acredito no que a gente faz, nas consequências que vão ter aqui, e as consequências depois, não acredito que alguém saiba. Não consigo me convencer com nenhuma doutrina. E o João parte para esse lado, o Heitor também. Vocês dois, acho que vocês falem por vocês depois. Mas isso contribui para esse medo da morte. Acho que eu nem preciso falar sobre mim, então. Às vezes eu falo assim, que eu não tenho medo da morte, eu não gostaria de sofrer antes de morrer, igual essas pessoas que ficam aí, que é o que eu vivo, né?
anos numa cama, anos dependente. Às vezes a pessoa não tem consciência, tem lucidez, tem nada e está lá, sendo mantida viva através de máquina. Eu não gostaria de viver isso. E sabe o que me faz pensar? Porque, por exemplo, é muito comum, agora a gente vai para um outro campo, mas é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que estão à beira da morte e ela se comunicar com quem já morreu. Então, eu acredito que exista uma coisa boa. Porque por que o outro vem buscar? Por que o outro vem, né? Agora nós tivemos recentemente, você não estava presente, Keila, mas eu e o Nilson, nós fomos no velório do nosso tio, e ele via a avó, ele via o vô, ele conversava com eles. Ok, tem hora que ele tem umas confusões mentais em função do AVC que ele teve, mas a gente sabe que isso acontece e eu acredito nisso. Então, veja, se o pai e a mãe dele estão vindo aqui, ou está vindo aqui, ou ele que está indo lá, a gente não sabe nem onde é lá, né, se existe esse lá, mas quer dizer que existe acolhimento ainda, existe aconchego, existe uma recepção. E ontem a mãe me contava de uma prima dela que estava contando a morte de outra pessoa. Eram tantas pessoas que ela me contou ontem que eu não consigo chegar na pessoa real. Mas que ela, durante o tempo que ela estava no hospital, essa fulana que estava contando para a nossa mãe, ela viu a nossa bisa, ela viu ela estendendo a mão para essa que estava doente, chamando, vem, pode vir. Não sabemos se era um sonho, se é uma alucinação, a gente não sabe nada disso. Mas é uma parte bonita, é um acolhimento, é um aconchego. Eu acredito que a morte ela pode ser aconchegante, sim, talvez por isso que na cabeça dos suicidas, a morte ela pode ser legal. Para os japoneses, ela é cultuada de uma forma diferente. Será que a gente tem realmente que fazer ela ser densa, pesada, triste para sempre? É aquele negócio que eu tinha até falado quando eu estava falando dos assuntos, era da visão sobre a morte durante os outros povos, né? Por que, por exemplo, os mexicanos têm o Dia dos Mortos, que é uma festa, não é uma festa triste, né? É uma festa de comemoração e tal. Os japoneses... Tem também a questão de que eles comemoram também, né? Não sei se é uma comemoração, mas é uma postura diante da morte que é diferente da nossa, radicalmente diferente da nossa. Eles contemplam a morte, né? Tem um filme, a gente sempre fala de filme, tem o filme A Partida, vocês já assistiram? É lindíssimo, é um filme japonês, que é todo o ritual do cuidar do corpo. Então, é uma profissão que hoje eu nem sei se ainda existe, mas ela vai raliando porque ela é passada de geração para geração. E as pessoas elas vão até onde morreu para limpar, para cultuar, para fazer aquele corpo ter um aspecto de beleza para ele poder passar o portal, alguma coisa assim. Mas é um filme muito poético, muito lindo, chama A Partida. Beleza, gente. Então vamos encerrar o nosso podcast hoje, lembrando que são só ideias, né, pensamentos, reflexões nossas. Não tem nada de fundo científico, nada que seja uma verdade universal. Mas que a morte é verdade, ela é. Até mais, gente. Até mais, Espero ver valeu. vocês. Até, beijo. Não, até lá. Beijos, Beijo. beijos. Tchau, tchau. Beijo, Fala, beijo. João. Tchau. A morte diz tchau. Se alguém vier falar, e se falar, não conhece essa magia. Se existe eternidade, a música vive lá.